Olá, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário em que vocês irão assistir a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos a fazerem parte desta família em graça. Recebam todos um abraço do canal, da família, canal Democracia Espiritual. E aqueles também que ainda não se inscreveram, eu peço, por gentileza, que venham participar conosco. A sua participação vai ser você se inscrevendo no canal, deixando o like, compartilhando essas mensagens, deixando os comentários. Aí você vem participar junto conosco. Amém? Eu peço, meus irmãos, que, por gentileza, deixe os likes. O like é muito importante, está tendo muitas visualizações, mas o like está sendo pouco para o número de pessoas que estão assistindo os conteúdos, amém? Então agradeço desde já mais uma vez. Então, eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema a vinda de Cristo na visão de Paulo. A vinda de Cristo na visão de Paulo. O retorno de Cristo, a manifestação de Cristo na visão do apóstolo Paulo. Eu não vou falar na visão dos homens, dos pastores de hoje, dos líderes religiosos, que esperam Jesus ainda voltar, que espera e alça ainda voltar sobre as nuvens para arrebatar a sua igreja, levar a igreja, não. A visão de Paulo não era essa. A visão de Paulo, primeiro que na visão de Paulo da vinda do Filho do Homem, seria, entendeu? Num corpo glorificado. Porque ninguém nunca viu Deus, nem iria ver. Depois da ressurreição de Cristo, da morte e ressurreição, quando ele passou 40 dias com os seus discípulos, falando acerca do reino de Deus, está escrito lá em Atos, capítulo 1. Então, quando o seu retorno da sua segunda vinda, a segunda manifestação acontecesse, entendeu? Seria num corpo glorificado. Tanto os discípulos, todos os discípulos, Pedro, Tiago, João, não esperavam a vinda do Filho do Homem, o retorno. Não seria num corpo glorificado, não seria num corpo de carne e sangue. Não, meu irmão. Eles não esperavam dessa maneira. E nem ensinava que seria dessa maneira. Entendeu? Como o apóstolo Paulo também. E na visão do apóstolo Paulo, Paulo não esperava o retorno de Cristo, que aconteceu ali no primeiro século, ali no ano 70. Cristo veio em forma de sinais. Todo olho viu, sim, a destruição de Jerusalém, que aconteceu. Hoje só tem um pedaço de muro conhecido como Muro das Lamentações, que para os judeus aquele lugar ali é sagrado. E hoje? Ele não volta mais, meu irmão. Hoje já estamos no reino de Deus. O reino de Deus que está em nós, na nossa mente, no nosso espírito, na nossa consciência. E nós, como filhos de Deus, nós devemos andar conforme, entendeu? Ser filho, conforme cidadãos terreno e cidadãos eterno, entendeu? Então, os filhos de Deus têm um caráter, têm um modo de andar, entendeu? Tem uma forma de andar. É andar em espírito. É andar com a mente ativada. Andar em espírito é andar com a mente de Cristo ativada. Entendeu? Então, veja o que Paulo escrevendo a Timóteo ali, depois da cruz, antes do ano 70. Veja o que Paulo fala para Timóteo aqui no capítulo de número 6, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 11, que diz assim, vamos lá, não, vamos ler aqui o versículo 16. Vamos ler o texto e depois a gente volta para o contexto. Vamos lá. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu,
nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Veja que Paulo está dizendo para Timóteo em sua carta que aquele que possuía a imortalidade e que habita na luz, segundo Paulo estava falando ali, quando ele escreveu aqui a Timóteo, na luz inacessível, entendeu? Então ele diz que a quem homem algum, desde aquele tempo de Paulo até hoje, Paulo está dizendo, homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Por quê? Porque o Senhor é Espírito. O próprio Jesus da carne, no seu ministério carnal, terreno, ele disse, o Pai é Espírito, ele se dirigindo para a mulher samaritana. O Pai é Espírito e ele procura, o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, na visão do apóstolo Paulo, a vinda do Filho do Homem, a manifestação, o aguardo, a espera, a esperança da igreja primitiva do século I seria num corpo glorificado. Paulo está afirmando aqui que o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Então, o contexto desse texto, Paulo estava falando aqui para Timóteo, com relação os falsos mestres. Paulo estava advertindo Timóteo com relação aos falsos mestres e o perigo da riqueza. Então Paulo vem discorrendo aqui, nesse capítulo 6, alertando Timóteo para que ele ficasse atento a outras doutrinas de homens blasfemadores, de homens que eles tentavam se enriquecerem, entendeu? Fazendo coisas que ali não estava do agrado a Deus. E Paulo aqui, ele ensina a Timóteo que ele tivesse cuidado com esses tais, com os tais homens, entendeu? E Paulo alerta Timóteo, exorta Timóteo para que ele, entendeu? Se alguém ensinasse outra doutrina, tá entendendo? Outra doutrina, e não concordasse com as sãs palavras que Paulo havia ensinado, as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, entendeu? Então, que Timóteo viesse se afastar desses tais. Vamos ver aqui, vamos para o contexto. Eu li o versículo 16, vamos ler do versículo 3 em diante. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 em diante, que diz assim. Olha o contexto para a gente entender o texto. Se alguém ensina outra doutrina, veja que Paulo está alertando Timóteo com relação a outra doutrina. Se alguém ensina outra doutrina, ou seja, se alguém ensinava ali outra doutrina, vamos lá. Para nós aqui isso é passado. Veja bem, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, observem, é enfatuado, nada entende. Nessa outra tradução aqui, Paulo diz aqui, é mais claro nessa palavra enfatuado. Essa pessoa está inchada de orgulho e não sabe nada. Ó, o que ele tem é um desejo doentio de discutir e brigar a respeito de palavra. Então, Paulo diz aqui, ó, é enfatuado, está inchado, ó, essa pessoa está inchada de orgulho, nada entende, mas tem mania de questões e contenda de palavras, de que nasce inveja, provocando difamações, suspeitas malignas. Essa palavra maligna aqui não tem nada a ver de ser espiritual, quando o povo diz assim, o mundo jaz no maligno. Não, o mundo não jaz no maligno. O mundo é do Senhor, o mundo é de Yahweh, é do Criador. Foi Yahweh que criou esse mundo, foi ele que fez. A palavra maligno não tem nada a ver de ser espiritual, meu irmão. Isso aí é outra mensagem. Eu não quero ficar só aqui batendo com relação a essa palavra, porque eu não quero que fique muito longo essa mensagem, esse vídeo. Então aí Paulo continua.
É no versículo de número 5, aí ele diz aqui, no versículo número 5, nessa outra tradução, ele diz, eu gosto mais dessa tradução, vamos ler o versículo 4. Essa pessoa está inchada de orgulho e nada sabe. O que ele tem é um desejo doentio de discutir e brigar a respeito de palavras. Isto traz invejas, brigas, calúnias, desconfianças e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa que religião é um meio de ficar rico. Veja, no versículo 5, o que nessa Bíblia aqui fala, nessa tradução aqui fala. Veja, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então havia homens ali que achavam que a piedade era fonte de lucros. A doutrina, o ensinamento era fonte de lucros. Era isso que Paulo estava chamando a atenção de Timóteo. Aí Paulo diz aqui, ó, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Nessa outra tradução aqui, no versículo 6, diz assim, é claro que a religião faz a pessoa ficar muito rica se estiver satisfeita com o que tem. Então, veja que Paulo disse, de fato, nessa outra tradução, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Veja o que Paulo está alertando o jovem Timóteo. Tendo sustento e com o que vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa época, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Veja Paulo falando de alguns que tinham entrado por esse caminho. Paulo estava chamando o jovem Timóteo a atenção. Versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Paulo está dizendo, Timóteo, foge dessas coisas aí. Essas coisas não vão te levar a nada. Entendeu? Essas coisas aí são coisas vãs. Entendeu? Aí ele diz assim, ó, tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Veja o relato de Paulo aqui, mostrando a Timóteo como ele deveria proceder, como ele deveria se comportar ali, que o fim dos tempos, os últimos dias estavam se aproximando. Aí Paulo diz aqui, continuando, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te, olha, era uma exortação para Timóteo, exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Paulo vai relembrar uma passagem, a passagem do Cristo da carne, que diante de Timóteo ele deu bom testemunho, boa confissão diante de Timóteo ali no Sinédrio. Aí ele continua aqui, ó, diante de Pilatos. Continuando, versículo 14. Que guardes o mandamento imaculado. Ele diz, Timóteo, guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa outra tradução aqui no versículo 14, está escrito assim, sem falhar e com fidelidade, cumpra a missão que lhe foi dada, até o dia em que aparecer Jesus Cristo, o nosso Senhor. Veja como nessa tradução é mais clara e objetiva. Vou ler nossa tradução aqui. Versículo 14 diz, ó, sem falhar e com fidelidade, cumpra a missão que lhe foi dada, até o dia em que aparecer Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando chegar o tempo certo, Deus fará isso acontecer. O mesmo Deus que é o bendito e único Rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores,
Só ele é imortal, ele vive na luz. Ó, ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu, nem poderá vê-lo. A ele seja dada a honra e o poder eterno. Amém. Nessa outra tradução diz, versículo 14, que guarda os mandamentos imaculado e irrepreensível até a manifestação. A manifestação aqui é até a vinda do Filho do Homem, até a vinda do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a eles honra e poder eterno. Amém. A ele, olha, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. Paulo estava dizendo, ninguém nunca viu. E ao, em espírito, nem ninguém pode ver. Então, a vinda do Filho do Homem não seria para que as pessoas vissem ele de carne e de sangue. Era num corpo glorificado. Cristo aqui, o Cristo da carne, ele deixou de exercer na terra a peregrinação, a missão que ele veio fazer. Então, na primeira vinda, ele veio de carne e sangue. O Verbo se tornou carne e habitou no meio deles lá. Veja, João capítulo 1. João capítulo de número 1. Versículo de número... Vamos ver aqui. João capítulo 1, versículo de número 10 diz assim, o Verbo estava no mundo, o Verbo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então veja que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, no meio deles lá, no primeiro século. Então, na primeira vinda, ele veio de carne e sangue. O Espírito que estava naquela matéria ali era o próprio Deus. Ali era duas naturezas. Você está entendendo, meu irmão? Então o Verbo se fez carne e todos viram o Verbo que se fez carne uma só vez. Ali, naquele século, no século I. Não era que na segunda vinda, quando fosse acontecer a manifestação da segunda vinda do retorno de Cristo, que aconteceu no corpo glorificado no ano 70, não seria mais de carne e sangue. Entendeu? Seria num corpo glorificado. Ele veio em forma de sinais. Os sinais aconteciam ali, iriam acontecendo justamente para aquela geração. Então, a vinda do Filho do Homem, a manifestação da vinda do Filho do Homem, seria em vida, na vida daquele povo ali, daquele século, daquela geração contemporânea de Jesus. A vinda do Filho do Homem seria ainda em vida, quando Timóteo ainda estivesse em vida. E Timóteo, ele não pode estar vivo hoje, com 2000 anos de vida, para isso acontecer. Timóteo não pode estar com 20 séculos de vida aqui na Terra. Nenhum ser humano consegue viver hoje isso aí. Nunca viveu e nem nunca vai viver. De corpo de carne e sangue, minha gente. Então observe como é claro isso aqui. Então, a vinda do Filho do Homem, vamos ler o capítulo 14, nessa tradução aqui. Nessa outra tradução diz assim, ó. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, diz, vamos lá. Sem falhar e com fidelidade, cumpra a missão que lhe foi dada. Quem era para cumprir a missão? Timóteo. Aí ele diz aqui, ó, que lhe foi dada. Até o dia em que aparecer Jesus Cristo, o nosso Senhor. A pergunta é, Timóteo ainda está vivo para quando isso acontecer, ele está ali para receber o Senhor em espírito, meu irmão. A reunião da igreja do primeiro século, o retorno de Cristo, foi no âmbito espiritual, onde os mortos ressuscitaram, os espíritos que estavam no aguardo, eles retornaram e
aqueles que ficaram vivos também foram arrebatados também. Como? No ambiente espiritual, quando o corpo tombar, automaticamente o espírito volta para o lugar de origem. Era nesse sentido. Então, até a vinda do Senhor, veja, vamos ler novamente, sem falhar e com fidelidade, cumpra a missão que lhe foi dada, até o dia em que aparecer Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nessa outra tradução diz que guarde o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí daqui, ó, no versículo 15, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Então, a visão de Paulo, a visão de Pedro, de Tiago, de João, de Timóteo, de Apolo, desculpa, a visão desses homens, dos discípulos, dos apóstolos do primeiro século ali, era uma visão num âmbito espiritual, não era de carne e sangue, minha gente. Nunca passou isso pela mente de Paulo, nunca passou isso pela mente dos apóstolos, dos discípulos, de Timóteo, de Epafrodito, daqueles homens, de Silas, daqueles homens ali do primeiro século, que levavam o evangelho, meu irmão, as boas novas. Nunca passou na visão de Paulo, entendeu? Que a vinda do Filho do Homem seria de carne e sangue. Essa passagem aqui de 1 Timóteo já diz tudo. É ser desonesto com a palavra, minha gente. É muito claro isso quando nós temos os nossos olhos iluminados. Então, a vinda de Cristo, a vinda de Cristo na visão de Paulo era num corpo glorificado. E isso aconteceu no ano 70. Todo olho viu sim a destruição. Todo olho viu ali aquele povo ali daquela geração do século I. Todo olho viu a destruição. Viram? E é prova real da vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem estava conectado com a queda do templo. O juízo de Deus que aconteceu em 70 foi uma mudança pactual, onde aconteceu o estabelecimento do reino e a salvação completa, onde os espíritos, a morte foi o último inimigo a ser vencida e os espíritos retornaram para a casa de origem. E a partir de 70, todos aqueles que morrem em Cristo, todos aqueles, quando o corpo tombar, o espírito volta automaticamente para o lugar de origem, de onde veio. De um dia estivemos lá, o nosso espírito, e de um dia o nosso espírito vai também poder retornar. A nossa vida está aqui, é só uma passagem. Quando o corpo tombar, o espírito volta, porque aqui o espírito só veio de passagem. Então, a vinda de Cristo na visão de Paulo era num corpo glorificado. E isso aconteceu. Não era um corpo de carne e sangue. Ele nunca ensinou isso com essa intenção. E isso aconteceu no ano 70. Então, essa palavra que eu quero deixar. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal, o canal Democracia Espiritual. Não se esqueça do like, meus irmãos. Deixe seu like, compartilhe essas mensagens. Deixe seus comentários também. Deixe seus comentários, pode deixar seus comentários. E vamos que vamos. Compartilhe essa mensagem. Também se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do nosso irmão Neilton Cardoso, abençoado com todas as bênçãos, e do nosso irmão Pedro Donizete, canal Graça, Ministério do Espírito. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Até a próxima, se e ao assim o permitir. O Filho do Homem não volta mais, ele já voltou no corpo glorificado. Amém? Graça e paz, graça eterna.